Entrando, começando. Sejam bem-vindos. Olá, tô vendo o pessoal entrando. Marjorie, Vida, Aline, sejam bem-vindos. Esperando o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som? Como que tá a luz? Estão conseguindo me enxergar? Estão conseguindo ver isso aqui? Boa noite, Aline. Vai me dando joinha. Ai, que legal. Se vocês acham que esse assunto é interessante para alguém que você conhece, dá bastante like lá para o pessoal saber e envia o aviãozinho. Chama que a gente vai esperar 2 minutinhos aí, o pessoal ir entrando, chegando para começar essa reflexão, fechando a série Elementos da Qualidade. O assunto está bem interessante. Essa live ela vai ser realizada como live e não como vídeo, porque eu mesma caí na minha armadilha da qualidade e estava no ciclo só da sobrevivência e não da melhoria contínua. Fiquei no fazer, e isso não foi muito produtivo. E aí o vídeo mesmo não ficou legal e por isso resolvemos vir de live para falar de uma forma mais abrangente e inclusive trocar figurinhas com quem quiser dar sua opinião, tirar dúvidas, falar sobre esse assunto bem interessante. E vai ser uma reflexão também dos outros, tá? Dos outros 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Sejam bem-vindas. Dani, Carla. Deixa eu ver por que tá pitando aqui, gente. Aqui. Vamos lá. Então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou colocando para vocês. Boa noite. Eu sou Renata Maeri. Se vocês estão aqui, provavelmente porque já me conhecem, ou alguém que tenha recebido o aviãozinho e que vocês podem mandar para o pessoal. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre o último elemento da qualidade. Esse elemento, essa série, ela foi uma reflexão sobre como levar para as pessoas a oportunidade de ver os elementos que compõem tanto nós como tudo à nossa volta de uma forma diferente, e inclusive com uma visão integrativa, analisando um ponto de vista do nosso corpo, analisando um ponto de vista das leis da física e também de uma forma um pouco mais sutil, levando a uma abrangência mais abstrata, mas também reflexiva e filosófica. Então a ideia é... Oi, Pri, seja bem-vinda. A Pri está em aula também. Então a ideia é falar para vocês, dentro dessa série, os outros vídeos estão no IGTV, estão no canal do YouTube, Conexões Naturais. Sejam bem-vindos em se inscrever e receber todas as notificações de um novo apontamento, de uma nova reflexão. E que você possa ver essa contribuição de uma maneira que seja um tiquinho de uma nova análise para algumas coisas da sua vida. E a oportunidade de encarar a qualidade de vida, a ideia de uma rotina melhor amiga, como uma possibilidade real em cada detalhe da sua vida. Não simplesmente como um processo corporativo ou separando o seu trabalho, a sua vida em casa, os seus relacionamentos. Porque um processo de melhoria contínua, ele abrange todas as áreas. E isso, sim, é uma dificuldade,
é um equilíbrio de pratinhos, mas tá tudo bem, né? Então, bom, começando, o que é elementos da qualidade? Bom, o assunto de hoje será para tratar consciência e poder. Por que consciência e poder? Toda vez que a gente fala de consciência, a gente lembra de alguma coisa, de agir com racionalidade, né? Leva aquela ideia de uma coisa que diferencia os seres humanos dos animais, aquela ideia de bota a mão na consciência, né? Quando alguma coisa acontece, algo profundo. E essa ideia é exatamente o nosso diferencial para os outros elementos que também são compostos de ar, terra, água e fogo. Dessa maneira, eu fiz também uma análise das leis da física desde o início dessa série e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando eu falei de ar, recapitulando, falamos sobre como que o ar dá movimento às ideias, aos ideais, faz a gente pensar, né? É o momento de reflexão, de sair da inércia através das leis da física. Falei das leis de Newton, falei sobre todas as leis de Newton, colocamos inclusive sobre a inércia, a ideia de todo o corpo permanece em movimento ou permanece parado até que exista uma força extra a ser aplicada sobre ele. E também falamos sobre como que trabalho não tem a ver com tempo. Trabalho tem a ver com a intensidade da força que você aplica e qual é a distância que você está do seu ponto de referência. Também falamos dentro disso de ação e reação, da necessária existência de um outro elemento para que você possa existir. É necessário que exista uma interação. Se você existe, se você está sobre a Terra, é porque existe mais alguma coisa interagindo com você. Nem que seja a própria Terra. Porque se uma força vem de baixo, outra tem que vir de cima. E dando seguimento às leis de Newton, tratamos no segundo vídeo da série sobre terra. E falei sobre gravidade. Falei sobre a ideia do fazer, do sentir-se seguro, do ter o seu lugar. Os animais fazem isso, eles marcam território pela urina, né? E nós também procuramos o nosso encontrar. A gente age melhor, a gente faz o nosso melhor quando a gente se sente em casa. Então, isso biologicamente é refletido. E nas leis da física, tratando da gravidade, falei sobre como que é claro e não necessariamente uma reflexão coletiva, mas que até aquela pessoa que não acredita em algo maior, ela precisa pensar que a gravidade é uma força onipresente, onipotente, que está aí para todos os elementos, sem distinção de classe, cor, raça, orientações, cultura, e ela, sim, está para todos, da mesma maneira, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se você não tem uma crença, você pode, pelo menos, saber, não é uma crença, é uma coisa muito óbvia, de que a gravidade existe para todos. Então, se a gravidade existe para todos e é uma força maior que você não vê e que te mantém sobre a Terra, é porque existe também uma força sua, natural, que na escola a gente chama de força normal, que te mantém fazendo esse contraponto. Então, para você estar vivo, é necessário que você esteja em movimento, esteja se movendo, porque parado é sinônimo de morte, tudo que está parado está morto, e que você tenha alguma força aí dentro, mesmo que você não saiba, mas que te tira da cama todos os dias. Inclusive, se você está sobre a cama durante vários dias, alguma força maior está atingindo aí.
Além disso, falei sobre pressão, que é a força sobre a área. Então, toda vez que a gente soma força, a gente ocupa um território maior, a gente se sente mais seguro para fazer, para suportar mais pressão. E, inclusive, isso tem a ver com a nossa noção de lugar, nossa noção de território, que a gente abre os braços quando precisa se sentir maior, que a gente abraça quando precisa se sentir acolhido e dividir essas forças. E em seguida, no terceiro vídeo, falei sobre água. E aí o elemento água é o elemento da fluidez, da reflexão. É o elemento que carrega tudo. Memórias, histórias, lixo pela rua. Gente, água não se controla. Então, a gente faz o quê? Usa a água como um elemento que a gente consegue conter em algum espaço. A partir daí, a água passou a ser o elemento referência para a física para tratar de matéria. Então, a água é um símbolo da matéria, é a informação da matéria. Fazendo uma analogia, levei também de que, sendo assim, é necessário você sempre checar, verificar, analisar os seus dados, as suas memórias. E a ideia de que se você não sabe para onde você vai, olhe de onde você veio. Então, é necessário que se faça registro dos dados. Por isso é tão importante no mundo corporativo que você faça um registro de dados. Inclusive, pensando por esse lado, eu não sei se eu comentei no vídeo, mas tudo que é muito importante você escreve na sua vida. A sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do seu filho, quando você casa, o registro de um imóvel, de alguma maneira você escreve. Então, dentro dessa lógica, a importância da informação, do registro das memórias e como que elas são passadas adiante. Então, a água tem essa função de fluidez, de levar, de dar continuidade, inclusive pela história, pelas memórias, né? Então, ela é o elemento do cheque, da análise, inclusive do cuidado. Bom, fechando a semana passada com o elemento fogo. O fogo é o que transforma e foi o controle do fogo que permitiu dar movimento ao ar, dar condição à terra e também modificar o estado da água. O fogo é energia, tratamos das equações da termodinâmica e de como que a entropia é importante na transformação. Toda vez que a gente injeta calor, aumenta o nível de agitação que fomos culturalmente ensinados como sendo desordem, mas, mais uma vez, foi lembrado pelas leis da termodinâmica, falamos nisso na hidrostática, falamos isso nas leis de Newton, de que alguma coisa só é transformada a partir do trabalho ou de um calor aplicado. Então, mesmo que a energia suba muito, a discussão se torne fervorosa, a tendência é que os elementos se equilibrem e que volte ao equilíbrio esse sistema, mas não necessariamente voltar ao que fomos antes. Toda vez que existe uma transformação, é impossível retornar ao que era antes. Então, o fogo permitiu que a gente controlasse os outros elementos, transformasse os outros elementos. Bom, então o que estava faltando aí? Estava faltando o elemento diferencial, o elemento que faz com que nós sejamos algo a mais do que os animais. E qual é ele? A consciência. E pela consciência, eu vou falar para vocês sobre, fazendo um paralelo, sobre a eletricidade, o poder de escolha. É isso que a gente vai falar hoje. Bom, mas se você tiver alguma ideia, alguma reflexão que queira colocar aqui, pode entrar que depois eu vou buscar as perguntas ou já respondo na mesma hora,
tá? Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Se o ritmo estiver muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, fala assim, calma, Renata, não estou processando, tá bom? E aí, as pessoas me perguntam, né? Por quê? O que isso tudo tem a ver com qualidade? Bom, qualidade é a prática da excelência, é o melhor fazer. Então, se você tem alguma coisa que te ensinaram que fazer desse jeito é o melhor fazer, provavelmente ele é um processo de qualidade. No mundo corporativo, o melhor fazer é descrito como uma norma. A partir desse momento, essa norma ela fica comum a todos, até que alguém faça experimentos de melhoria e possa subir o nível da qualidade através de mais disciplina imposta num novo processo. E isso, já que a gente está falando de qualidade integrativa, é a prática, sim, da excelência com uma dimensão um pouco mais ampla, mais sistêmica, abrangendo o que chamamos de corpo, mente, espírito, lógica, biológica e fé, e outras vertentes que você pode imaginar. Então, por isso que qualidade, e eu sempre lembro, né, quando eu vou conversar com as pessoas ou falando aqui nas redes sociais, nos vídeos, que o PDCA, ele não é simplesmente uma ferramenta da qualidade, ele é a própria qualidade, porque ele é o ciclo de melhoria contínua. Então, por que não? Vou falar sobre isso e colocar, sim, uma análise mais ampla sobre os elementos da qualidade, as leis da física e como que o nosso corpo entende esses elementos para que todos possam aplicar no seu dia a dia a melhoria contínua. Bom, então, falando do corpo, o corpo é a nossa estrutura, é a nossa fisiologia, é o que você tem como matéria. Então, é o que você tem como uma analogia lá dos elementos, tudo funcionando aqui dentro, água, fogo, terra, ar, falando de um equilíbrio e que cada um de nós é um elemento singular. Não existe um corpo idêntico ao outro, assim como não ocupamos o lugar um do outro. Nenhuma massa ocupa, dois corpos nunca ocuparão o mesmo espaço. Então, somos singulares, temos histórias diferentes e é essa estrutura que permite que façamos uma comunicação, que somos parte do meio que interagimos. É dentro dessa estrutura que buscamos o equilíbrio, esse mesmo corpo, mente e espírito, os elementos, e que também podemos fazer as nossas escolhas através do nosso cognitivo diferenciado dos outros animais. Essa escolha, esse movimento de ideias, de ideais e tudo mais. Inclusive, escolhemos reprodução de ideias, reprodução de projetos, reprodução da nossa espécie. E o que isso vai ter a ver com a eletricidade? Acabamos de falar que o fogo permitiu o controle dos outros elementos, a transformação dos outros elementos. A eletricidade veio para criar o fogo. Tudo que o fogo fazia, a eletricidade hoje faz. Só que é de uma maneira que alguém entregou para a gente pronto. A eletricidade, ela permite a luz, ela permite a alimentação, ela permite tanta transformação, ela permite o cheque de dados, né? A gente está falando de computadores, de memórias, são memórias eletrônicas. E a gente permite o movimento, inclusive, do ar, o movimento de informações, a comunicação. Então, tudo que o fogo fazia e que nós aprendemos a controlar o fogo e chegamos aonde estamos, a eletricidade foi uma quebra dessa ideia. Porque a partir do momento que a eletricidade chegou, nós temos uma força que pode ser entregue para a gente para ser utilizada e não uma força interna como tratamos do fogo. Bom, dentro disso,
a eletricidade é um fenômeno natural. É uma força vetorial, da mesma maneira que as outras forças que nós tratamos. E são partículas com energia que podem ser conduzidas de alguma forma. Então, quando nós tratamos de movimento, de gravidade, falamos das leis de Newton, tratamos de força. Falamos lá da hidrostática e falamos de força quando comentamos sobre Arquimedes e Pascal. E a termodinâmica, as leis, né, de Carnot. Também falamos de força, calor e a eletricidade, que vem com Coulomb e Ohm. Coulomb falou sobre a força elétrica e como que isso pode ser traduzido para nós. A lei de Coulomb basicamente é atração e repulsão e conservação de cargas. Interessante como é exatamente o que a gente fala nas leis de Newton, só que de uma forma um pouquinho diferente. E a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela fala que a temperatura constante, nós vamos ter uma diferença de potencial que vai ser relacionada à corrente elétrica, né? E aí, gente, o que a gente está dizendo sobre isso? Estamos falando exatamente que a diferença de potencial, ela, na hora de fazer toda essa transformaçãozinha rápida que eu estou mostrando para vocês aqui, que já estava pronto, ela vai chegar na força elétrica. Bom, se temos força em tudo quanto é canto, força é força. Força elétrica, força hidrostática, a força natural, a força da gravidade, força é força. E aí, a gente sempre lembra de que a força bruta, ela é associada à sobrevivência. E desta maneira, quando a gente controlou o fogo, nós partimos para um outro patamar. Controlar o fogo permitia um outro manejamento, uma outra estratégia de sobrevivência. Você podia programar a sua alimentação, a sua luz, e assim você podia destinar força, energia para outros pontos. Com a eletricidade, isso não foi diferente. Mas vamos tocando então. Então existe uma... para existir, Para existir, necessariamente, tem que ter energia, movimento. Ação, reação, causa, efeito, essa interação de forças completamente intrínseca à nossa existência. E aí é uma questão de complementaridade. Não necessariamente é uma questão de mais, menos, bom, mal. Isso é uma forma, uma simbologia para entendermos como que isso acontece, como que essa interação acontece. E bom, vocês estão vendo bem aqui? Vou ver aqui, né? Opa! Tá vendo bem? Tá, né? E a conservação de massas, que também está dentro da conservação de massa, conservação de cargas. De qualquer maneira, é assim que funciona, em todas as leis. Que curioso, né? Só o trabalho transforma. Tem que ser por um aumento de entropia, por uma energia imputada ali, para que você consiga transformar. Interessante, né? Seja por calor, seja pelo amor, seja pela dor, mas a gente sempre precisa fazer uma força extra, exercer trabalho, para tirar do lugar em que estamos, sair da inércia. Olha só. E aí, essa intensidade dessa força, ela também depende do direcionamento, do sentido. Bem-vinda, minha querida. Direcionamento, o sentido dessa força. Como está sendo aplicado esse calor, essa intensidade, se é uma força do pensamento, se é uma força bruta, como que você está colocando o seu melhor ali? E se você transformou, é impossível voltar atrás. O processo é irreversível. Qualquer transformação
transformou os elementos, você não retorna ao que temos antes. É como se o tempo, já falamos disso em outras questões, inclusive da física, ele não tem controle, é extremamente caro e só segue. Bom, mesmo dentro de um equilíbrio de forças, nós precisamos que esse sistema contenha um mínimo de energia, porque o zero absoluto é impossível de ser atingido. Parece que quando a gente bota o dedo na ferida de alguém e torce, que fala assim, mas alguém é negativo demais. Gente, não existe isso. Olha só, pela física não existe qualquer elemento negativo. O zero absoluto é impossível. E o que existe é uma força complementar. Inclusive, se a gente falar sobre entropia, que é um impulso, é o mesmo que o potencial elétrico, é aquela força que você exerce a mais durante um período para chegar em algum lugar, para dar uma agitada, para transformar. Olha que curioso, hein? Não tem volta. E é só assim que a gente consegue interagir. A soma de forças, ela sempre vai ser maior. Então, interação é necessário. Mesma intensidade é o mínimo que temos para estarmos sobre a Terra, estarmos vivendo aqui. E polaridade não é bem. A gente poderia chamar de complementariedade. Porque se a gente fala que mais e menos é positivo e negativo e leva isso para a ideia de bom e mal, né, que a gente tem essa tendência no dia a dia, nós estamos julgando que se nós... Olha que perigo, né? Estamos falando que se nós somos o positivo, tudo que interagir conosco é negativo? E se alguma coisa é positiva, olhamos admirando alguma coisa, significa que nós somos negativo? Não é curioso? Não é estranho isso? É simplesmente a maneira como o meio permite que interagirmos. E se estamos interagindo, significa que essas forças vão estar sempre em equilíbrio. Pelo menos. Se existir uma força maior de um lado ou uma força maior do outro, é porque existe um trabalho ali acontecendo. Bom, alguma coisa vai ser transformada. Pode ser que seja dentro desse sistema ou pode ser que seja na sua própria matéria, no seu próprio conteúdo. Então, manter a massa, fazer com que se mantenha a área, somados somos mais, é um princípio que parece muito filosófico, mas veio das leis de Newton, da hidrostática, da termodinâmica e, inclusive, dos princípios da eletricidade, das leis da eletricidade. Bom, se substituímos, então, uma força natural por algo que nos entrega um pronto, permitimos também que qualquer outra informação não parta da nossa energia intrínseca, dos nossos valores, parta simplesmente do que achamos do outro. Olha que perigo. Desta maneira, assim como falei com a Maria ontem na nossa live de rotinas diárias, falamos de Ayurveda, falamos de Yoga, é uma das possibilidades que muitos utilizam como uma rotina de melhoria contínua. Existem milhares, existem adaptações que podem ser feitas só para você, porque a sua perspectiva é única. Bom, desta maneira, ainda continuo. Você e a sua empresa têm sempre a capacidade de viver ou de sobreviver. Quando eu falo que a qualidade é uma rotina que permite ao elemento permanecer, sobreviver e evoluir, é aí que eu estou chegando. A sua empresa, a sua vida, o que você tem hoje, ele pode ser sim um sistema, uma rotina que tá ali no equilíbrio, tá morno, tá tranquilo, fico só ali no rame-rame. Eu só faço o meu D, checo,
né? Eu faço, verifico. E quando verifico, mais culpo ou me culpo do que ajo para melhoria. Então, existe sim a possibilidade de você sobreviver. É o que eu chamo de manutenção do sistema como um todo, de uma organização, de um processo. É fazer a manutenção. Você pode fazer só aquilo ali. Mas vamos combinar? Que delícia que é quando temos a sensação de aprendizado e de conquista. E isso só vem a partir de uma melhoria contínua. É um PDCA. Você pode estar ali, sob o sol, sentindo todo esse calor, sobrevivendo. Mas quando é possível ir além, não tem igual. Então, vamos para o PDCA? Falando de PDCA, gente, PDCA é poder. Consciência é poder. Poder, no melhor sentido, é você escolher. Porque é possível você saber qual é o seu melhor fazer. É você ir cuidando dele. Planeja, faz. Foi tudo bem? Repete. Disciplina. Padrão de qualidade é nível de disciplina. Repete. A partir do momento que você tá ali, repete, vai chegar uma hora que ficou tranquilo. É o que eu chamo de quando alguma coisa é muito boa, você se acostuma rápido, não é? Para tudo na vida, é assim, você não precisa mais pensar sobre aquilo. Aí tá na hora de agir para melhoria. Pensa, reflete, dá ar, movimento às suas ideias, aos seus ideais e segue. Faz de novo, verifica de novo, descobre um novo sarrafo, um novo ponto de qualidade e age para isso. Bom, então, consciência é ser capaz de ser com tudo o que você sabe. Porque assim você tem a possibilidade de escolher. Bom, o seu corpo, inclusive, ele não é a estrutura, a fisiologia, a base. É a partir dali que você escolhe ser racional, utilizar o seu cognitivo, utilizar tudo que você sabe. É quando você sente e reflete a saúde, os sintomas de alguma doença ou o bem-estar. É quando você sente o seu lugar. É pelo seu corpo que você ancora. É matéria? É. Então não é só reflexão. É sim a necessidade do seu corpo estar bem, da estrutura estar bem. E isso serve para organizações, infraestrutura. Como que você divide os seus processos? Como que o seu maquinário funciona? Qual que é a estrutura da sua empresa? É assim que você, a partir do conhecimento da estrutura dessa força, você consegue comunicar, desenvolver e, inclusive, reproduzir, melhorar sempre. Por isso, o corpo é a mente que pode ser vista. E ele, sim, traduz tudo o que as suas emoções também estão a par. Bom, recapitulando pela física, a eletricidade também é uma força vetorial, é parte desse sentido, direção, atração, repulsão, é permanecer, é ter a oportunidade da criação do fogo, é criar. Gente, a eletricidade, ela mudou o mundo. Você imagina o que era você não ter luz? Hoje você pode dar luz, inclusive para a sua possibilidade de mais conhecimento, possibilidade de você entender, de planejar, de pensar, de ler, de checar os seus dados. Bom, e aí você não somente transforma, você pode transmutar, como dizem os holísticos. Você não precisa mais fazer uma força. Quando você faz uma força sua, interna, você tem a possibilidade de transmutar, porque aí você vai além. É um estado novo de consciência. Então, dentro da física ainda, temos a análise de que o tempo, ele não tem controle. E por isso mesmo é o que a gente tem de mais caro. E aí a gente vê o relógio passando e fala, ai, não estou conseguindo fazer tudo o que eu gostaria.
Não estou conseguindo ser produtivo quanto que eu posso. Mas é muito importante também lembrar que a hora que você está fazendo alguma coisa, esteja ali. Porque você vai estar sendo. Isso é meio profundo, não é? Quando a gente fala disso, é o seu lugar. Esteja no seu melhor. Faça o seu melhor a cada momento, a cada cheque, a cada análise e a cada proposta de melhoria, quando achar que precisa. Dentro da física clássica, nós tratamos todas as forças e a eletricidade, ela é o primeiro passo da física moderna, da quântica, aonde o tempo é exatamente uma não variável. Nós somos o que podemos conter nele, mas ele vai seguir. Então, o estado presente, a instantaneidade, o impulso, a entropia é o que fala mais alto. Qual é o seu poder de escolha e o seu poder de ação? Por isso, quando falamos de expansão de consciência, é você ser e não estar. É você ser a sua força singular, a sua força natural, que na escola ensinam pra gente como força normal, como única norma, né? Volta pra norma. Não, você não tá numa caixinha. O seu lugar no espaço, a sua massa, ela ocupa um único espaço, que é só seu. E desse ponto de vista, você percebe tudo à sua volta. E aí vai refletir nas suas ideias, nos seus ideais, nas suas ações, deixando história, inclusive. Então, em qualquer tempo, você precisa ser, estar presente. Ser é a consciência comprovada. É o seu melhor. É o trabalho e o calor constantes. É essa melhoria constante. É a necessidade de criar o próprio fogo. É escolha de cada dia. Consciência, expansão da consciência, é você poder elevar o seu nível de qualidade a cada aprendizado ou a cada conquista. Quando você faz o seu PDC e checa, conquista, show de bola, sobe o sarrafo, vai para algo mais, busca algo mais. É esse o diferencial que temos dos animais, dos outros seres. É consciência. Esse elemento é só seu. Então, se você não conquistou, não tá legal ainda, aprendeu. Qual é a melhor forma de fazer? Busca, coloque essa força lá, interaja, porque é um caminho sem volta. A expansão da consciência, inclusive, é um caminho sem volta, porque existiu trabalho ali, existiu um calor, suor, mesmo que seja dor, mas vai valer a pena. Então, como dica da qualidade, é quase um PDCA. É conheça as suas forças, reflita sobre isso, saiba quais são os seus valores, o sentido, a direção que você quer para isso na sua vida. E dessa maneira, interaja, faça, sinta a complementariedade. Para com isso, mais, menos, bom, mal. Não existe isso pela física, inclusive, gente. Não existe zero absoluto. Não existe energia negativa. Só existe uma vibração, uma energia mais baixa, uma intensidade menor. Não existe trabalhador ruim. Não existe empregado ruim, não existe chefe ruim, não existe negativo. Existe alguém que não está na sua melhor força ou você não está na melhor posição para perceber essa melhor força. Dessa maneira, mantenha a complementariedade. Cheque sim, faça análise, verifica o que é que eu estou ganhando nessa situação, porque você está sempre percebendo uma conquista ou um aprendizado. E claro, haja para melhoria, busque, seja sempre aquela pessoa que nada será como antes. Entenda que o seu melhor é feito a cada oportunidade. E se você está nesse nível de consciência, é porque você está fazendo o seu melhor. E aí, só busque subir o sarrafo um pouquinho. Vale a pena. PDCA. Sempre.
É assim que a gente chega numa empresa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, em processos extremamente simples, a gente aplica o PDCA. Como dica de qualidade. Antes disso, eu quero fazer um paralelo que eu gosto muito, que é o de andar de bicicleta, gente. O que é esse estado de consciência? Quebra aquela ideia da caixinha de que quando fala expansão da consciência é negócio de gente mística, é gente que está com a cabeça nas alturas. Não, essa pessoa ela só está fazendo uma reflexão, um ponto de vista, uma percepção diferente do que na qualidade é um PDCA contínuo. O que na física é transformação, trabalho constante, força aplicada, interação de forças extremamente. Se você não está interagindo, não vai parar, não vai estar vivo. E respeitando a ideia de que não existe zero absoluto, não existe não ter energia. Estamos sempre em movimento, mesmo que seja morninho, tá? Mesmo que seja morninho, a gente está em equilíbrio, em movimento. Precisamos estar em movimento para termos vida, energia. Bom, falei da bicicleta? É exatamente. Quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, precisa se concentrar, olhar para frente. Nossa, vou botar um pé na frente do outro, durinho e tal. É tenso, é dor, é trabalho. A partir do momento que você faz, leva um primeiro tombo, leva um segundo tombo, rala joelho, sobe de novo na bicicleta e faz de novo o seu melhor. Até o momento que você deslancha, que você não precisa mais pensar em como faz para andar de bicicleta. Aí, meu querido, você já começa a querer tirar uma mão, querer tirar a outra, começa a fazer curva, começa a correr na bicicleta, levantar. Não é isso? Isso é expansão da consciência. É você já tem o seu melhor ali, pleno. E aí você quer mais. Consciência é aquilo que você faz, é aquilo que você é com tudo que você sabe. Você já treinou, você já deu movimento, você já verificou e já sabe o que precisa fazer para melhorar. Bom, PDCA. É o ar que dá o movimento, é a terra que nos dá aquela segurança para seguir adiante, é a água que dá a fluidez, as memórias, o registro, os seus dados. É o ar, é o fogo que pode transformar todos os outros elementos e controlar a sua energia. É a sua força interna. E aí, a consciência, que é o seu poder singular de escolha. É você que é diferente dos animais porque não simplesmente sobrevive. É porque você vive, porque você dá a oportunidade de fazer o seu melhor a cada novo desafio. Por isso, escolher é um poder individual, singular, único. Então, seja tudo aquilo que você sabe, seja o seu melhor. É isso que eu posso desejar para você. E é esse o objetivo dessa série, que hoje completamos 5 semanas de vídeo. E eu gostaria muito de colocar, vou até deixar aqui, não sei voltar. Poderia colocar para vocês falando, bom, que legal que foi poder desenvolver essas ideias, fazer esse link entre as leis naturais, entre as leis da física, entre as leis biológicas, porque tem tudo um sentido, as leis herméticas e toda essa simbologia que a matemática pode trazer. O objetivo principal que eu tive quando eu iniciei essa série é desmistificar a física. Tirar essa ideia de que alguma coisa é científica, alguma coisa sinto no corpo e está completamente diferente do que é energia, do que é o sutil, do que são as nossas emoções. Está tudo ligado.
E é exatamente isso que a qualidade integrativa faz. É a oportunidade do seu negócio, da sua empresa, do seu relacionamento, da sua saúde ter uma perspectiva integrativa, pegando o melhor que nós podemos para agregar, integrar, interagir com a sua melhor força. Se a sua empresa você quer mudar, transformar a sua empresa, segue o PDCA. Não tem dúvida. E eu posso dar milhões de explicações para você sobre PDCA. Porque ele não é simplesmente você pensar, né, planejar, fazer, verificar e agir para melhoria. Ele pode ter também o seu lado negativo. Pode ser a ideia do perder tempo, de uma análise que seria, em vez do fazer, é o deixa para depois. Poderia ser um C de culpa e poderia ser um A de não, tô cansado. Então, sempre vai haver desculpa para o que não quer trabalho. Literalmente, tá? Tô falando trabalho literalmente. A necessidade de usar a sua melhor força através pela distância do seu ponto de referência, pela possibilidade de aquecer, suar, realmente colocar ali o seu melhor. Mas sendo o seu melhor, você tem a possibilidade de um nível de qualidade que vai ser superado. No rame-rame, no morno, você sobrevive. Que tal viver? Então é um convite para que assistam os outros vídeos, os elementos que estão no IGTV, estão no Conexões Naturais no canal do YouTube. E, claro, esperar vocês para que tenham mais interações, me manda pergunta, que eu vou adorar falar para vocês mais sobre esses assuntos. Em breve, teremos uma nova vertente sobre essas explicações, que a ideia é contribuir um pouco mais com os empreendedores, com os empresários, com uma linha mais para lógica do que para filosofia. Eu agradeço muito o tempo que você teve aqui comigo, esse momento que não tem a ver com o tempo, porque se estamos aqui juntos é porque alguma coisa contribuímos um para o outro. De alguma forma fomos complementares nesse momento. Então, muito obrigada, agradeço imensamente. E se tiver pergunta, pode mandar aí, que temos ainda alguns minutos, pelo que eu tô vendo. Sei quem tá online. Quer mandar aí? Pode mandar. Me fala o que vocês acharam dessas ideias. Se isso tá claro, se não tá, se foi estranho. Como que foi? Alguma pergunta? Algum comentário? Estamos por aqui. Bom, em breve teremos também algumas análises sobre a ISO 9001. Uma baita oportunidade. Isso provavelmente vai ser entregue através de um mini curso, tá? Principalmente para auditores. Mas eu adianto que se você olhar a ISO com os olhos do PDCA, a sua empresa vai ser certificada ISO rapidamente. Ou você não precisa nem certificar ISO, se não é o seu ramo, se você não tem essa intenção. Mas que ela é uma dobradinha, uma norma do melhor fazer, isso é. E tá todinho relacionado ao PDCA. Bom, e ainda a oportunidade de que se você é um empreendedor, uma empreendedora que quer fazer uma análise do seu negócio, traçar uma oportunidade de melhoria, um plano de ação,
conta comigo. Entre em contato com as Conexões Naturais, que vai ser um prazer fazer esse trabalho com você também. E claro, se você também está com algum problema que você não está conseguindo entrar na ideia da solução, é muito comum isso. Porque, inclusive através do seu negócio, é muito comum porque dentro do olho do furacão, dentro do problema, a gente não consegue olhar para as outras possibilidades. Uma nova perspectiva pode fazer com que você abra os seus caminhos. E aí você vai fazer o seu melhor, vai analisar, conquistar e agir para melhoria. Também estou à disposição. É muito legal como que esses 15 anos de mundo corporativo deram uma bagagem, inclusive cultural, que possibilitam essas análises. É bem legal ver como que diversos pontos de vista, diversas culturas, diversos países, eles aplicam a qualidade de forma similar, mas a base é sempre a mesma, e é o PDCA. O PDCA é a base do ciclo natural. As plantas fazem PDCA, os animais fazem PDCA. Só que esse A, né, e o agir, a consciência, fazer isso com o poder de escolha, ele é só nosso. Os animais fazem isso, fazem PDCA, as plantas fazem PDCA por uma rotina de qualidade, que permite sim evoluir, mas vai chegar até um momento que, bom, é só a nossa escolha que permite. Gente, eu agradeço imensamente a participação de todos que passaram por aqui, aos que estiveram durante todo o tempo. E posso desejar um excelente restinho de semana e que você realize cada vez mais conexões naturais. Se eu puder contribuir, é só me avisar, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Chamando, amanhã, como essa semana é qualidade de vida, amanhã eu estarei com Priscila Pineschi pela FNCC, a Frente de Combate ao Câncer, falando sobre qualidade de vida antes, durante e depois do câncer. Então, sejam bem-vindos. Um beijo no coração. Aline, obrigada. Boa noite para você também. Fiquem com Deus. E até lá. Obrigada, Magali. Beijo.